Deus e o diabo constituem uma bipolaridade natural concebida pela religião para explicar toda a estrutura dos fenômenos da natureza. A Deus são atribuídos todos os elementos bens perfeitos e felizes, concedendo-se ao diabo a malignidade e a perversão e a imperfeição. Contudo, ainda hoje é difícil determinar o que se poderia designar como bem e como mal, pois que essas duas ideias se intercalam entre si. Apesar de opostas, perpetuam-se em seus atributos, alteram seus predicados, numa inconstante e eterna interdependência. O que agora pode ser apontado como bom e bem dentro de alguns dias, transformar-se-á num tremendo mal e vice-versa. O que pode ser apontado por mal e maldade, determinará dentro em pouco um excelso bem. Quando se toma uma injeção, tem-se a dor da agulhada. O ato de injetar o líquido é geralmente doloroso. Porém, as consequências advindas deverão ser de cura, saúde e bem-estar, etc. Um sorvete tomado quando se está suando é um agradável benefício que anula o estado ressequido da garganta e nos satisfaz. Todavia, essa satisfação pode trazer-nos gripe e dor de garganta ou enfermidade pior. Essa transposição de bem e mal, e vice-versa no setor material, tem correspondência nos outros setores moral e espiritual. Conforme os conceitos filosóficos, o bem deve estar de acordo com o dever, a perfeição, a felicidade e a virtude, a honra, a justiça, a harmonia e a utilidade, aos quais geralmente são acrescidos, nem sempre corretamente, o amor à beneficência, a conveniência e a vantagem, enquanto o mal determina o que prejudica, causando pesar, aflição, calamidade, prejuízo e dor. Todavia, perfeição e felicidade são conceitos morais inexistentes, praticamente, e apenas aceitos num sentido ideal. Virtude, honra, justiça e dever representam ideias variáveis de acordo com a ocasião, conforme uma suposta necessidade, não existindo uma perfeita delimitação das mesmas. A harmonia é um indicativo excessivamente vago que varia de homem para homem, e de instante a instante. Utilidade, talvez o mais importante dos conceitos morais, expostos igualmente transgride o seu significado diante de uma enorme quantidade de predicados. Os vocábulos seguintes, amor, beneficência, convivência e vantagem, são fundamentados num alicerce egoísta, no qual os interesses próprios são inexoráveis, e também possuem variável determinação. Num sentido geral, é preciso que algo seja encarado como útil para que seja um bem, e esse predicado de utilidade varia conforme afeta ou beneficia os próprios interesses. O bem é o objetivo mais alto para onde podem convergir os esforços reunidos da sensibilidade, vontade e inteligência, asseguram os moralistas. Pode ser dividido em um bem físico fundamentado nos sentidos determinando a satisfação, o prazer e o bem-estar. 2. Bem moral, alicerçado na vontade e no caráter, resultando uma virtude ou hombridade. 3. Bem espiritual, baseado no intelecto e na fé, pretendendo trazer à razão a alta verdade e finalidade das coisas. Os filósofos não estão de acordo quanto à determinação do bem. Arístipo, por exemplo, admite que o sumo bem é o prazer imediato. Epicuro considera um interesse pessoal. Aristóteles aponta-o como felicidade resultante da atividade humana. Augusto Comte apresenta-o como altruísmo. E os estoicos declaram-no uma virtude. Conforme Nietzsche, a ideia do bem varia de acordo com a pessoa que emite o juízo. Perguntai aos escravos o que é mal e apontarão para o personagem que para a moral aristocrata é bom isto. É o poderoso dominador. Este filósofo ainda assegura que a expressão latina bonus, bom, pode ser traduzida por guerreiro, levando a voz a sua antiga forma, do ônus de dua, disputa. De onde se formou duelum, de vossa neofcia palavra bellum, guerra. Nos trouxe belo beleza. Afirma Nietzsche que as expressões nobre e nobreza são aceitas no sentido de correto, bom, perfeito, e têm fundamento nos próprios vocábulos que apresentam a aristocracia, governo dos escolhidos, as estirpes feudais. Do mesmo modo que encontrada no gaélico celta, a voz fingal significava cabelos ruivos, característica dos celtas galos, povo que dominava os homens de cabelos negros, consequentemente servos não nobres, não bons. O filósofo ainda afirma que o latim malus, mal, se relaciona com a voz grega melas, negro, designando o homem de pele negra
ou de cor morena, e cabelos pretos, sediado especialmente no norte africano, de onde eram trazidos os escravos. Apresentou também o vocábulo schlicht, plebeu simples labrego. Aceita este pensador que todo o mal é justificado desde que um Deus o aprove e se satisfaça contemplando-o. Nas guerras primitivas, os nomes dos povos vencidos tornavam-se sinônimos de mal, escravo. A voz eslavo tem raiz trechos nos quais Deus se compraz com a morte do vencido, e mesmo ordena alterações ou inversão desses conceitos. É encontrado na atitude do Papa Inocêncio III, que se revoltava contra o nascimento de crianças e apresentava o catálogo das fraquezas e misérias do homem. Na procriação impura, na nutrição nauseabunda no seio da mãe, na má qualidade da substância de onde provém o humano. Mau cheiro, secreção de humores, urina, excrementos. Nietzsche afirma categoricamente que todas as coisas tidas por boas já foram más em outros tempos e vice-versa. Leibniz apresenta 3 classes de mal: o moral, o chamado pecado, o físico, origem do sofrimento, e o metafísico, fundamentando na imperfeição inerente ao homem. Para a teologia, o mal é a privação do bem, e este é a suma benção da divindade. Assim, o mal seria a supressão da bênção divina. Na teoria evolucionista, o mal se constitui numa fase necessária para a realização de melhor marchar progressiva em demanda de um mal menor, visto ser impossível alcançar-se o bem real. O monismo aceita a ideia de que o mal é naturalmente intrínseco no homem, e o bem somente pode ser manifestado por um esforço especial. Num sentido geral, o mal é a imperfeição por 3 motivos: pela impossibilidade de alcançar o estado do bem, pela sua tentativa de adquirir alguma coisa ideal que nunca é alcançada ou concluída, pela oposição ao conceito da perfeição que simboliza o bem o qual a humanidade se interessa ou se dispõe a procurar. Se o mal não realiza, não conclui, não aperfeiçoa, torna-se o nada visto que aquele que não faz não tem. Se Stuart Mill apresenta o bem como de interesse geral, deve-se admitir que o mal age de acordo com o interesse particular. O fato de os primitivos personificarem as ideias determinou a simbólica existência de entidades que representavam qualquer fator demonstrativo de desagrado, sofrimento, derrota, doença, etc. O horror pelas coisas que determinariam temor, escuridão, desconhecimento, abismo, serpente, etc. E pelas que causariam ou fomentariam dores, morte, espinhos, enfermidades, ferimentos, foi personificado em seres que se opunham aos desígnios dos supostos deuses protetores. Aos poucos se tornaram símbolos de fatores benéficos, proteção, vitória, saúde, etc. É preciso lembrar que quando o homem inventou as almas e os Deus descurou das suas qualidades morais, uma alma poderia ter pretensões simultâneas de beneficiar e de trazer o mal aos crentes. Este pronunciado temos pelas almas do outro mundo, nos tempos atuais, tem seu fundamento nesse conceito. Na realidade, a ideia ambivalente do bem-mal em todos os seus graus variáveis somente foi separada quando se constituíram as religiões organizadas. Pode-se mesmo aceitar que todos os deuses possuíam maiores propensões à prática do mal do que a do bem. Este era um prêmio raríssimo concedido a determinado grupo privilegiado de adoradores. A primitiva adoração tem fundamento no horror e temor emanados pelos deuses que os próprios homens inventaram. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 30. Talvez tenham passado alguns milhares de anos antes de o primitivo conceber a ideia de um Deus justo e equânime, que premiava os seus adoradores e castigava os que não o adoravam. Ainda hoje se encontram povos que admitem a necessidade de prestar cultos aos deuses perversos, em primeiro lugar, para em seguida reverenciarem os nomes tidos por bons. Os iêzidas da Turquia asiática adoram Satã sob a figura de um pavão, afirmando que Deus, por ser bom, não exige reverência e submissão, mas aquele, por ser mau, obriga-os a manter uma constante adoração. O candomblé, a umbanda, o vodú e outras linhas africanas mantêm o costume de reservar, em primeiro lugar, as comidas sagradas, a Exulegba e demais entidades de caráter vingativo. Somente depois de estas serem servidas, os crentes passam a reverenciar os outros orixás e lois. Curiosamente, Satã não é apresentado no Velho Testamento como um ser potente, mas como um servo obediente inteiramente sob a vontade de Deus. Nas 9 citações do livro de Jó, sempre age de comum acordo com a divindade.
As duas citações restantes, primeiro livro das Crônicas, capítulo 2, versículo 11, e Zacarias, capítulo 3, versículos 1 a 2 ainda o mostram como um espírito tentador sem demonstração da sua futura potência que viria a adquirir com o aparecimento do cristianismo. No Novo Testamento sua personalidade se engrandece, e seu valor se torna quase equivalente ao da própria divindade. A voz de Satanás 12 vezes citada no Velho Testamento tem origem no nome Satã de Shaitan, acusador, provocador. Alguns estudiosos acreditam que essa entidade foi incluída nos escritos judaicos somente depois da volta do cativeiro de Babilônia. A Caldeia e a Síria possuíam um deus do vento norte, que quando assoprava trazia miasmas e, quiçá, febres entre os povos que o temiam. Nomeado Stano pelos assírios, passou a ser chamado Satanu pelos babilônios. Deste apelativo originou-se a expressão Satã e, posteriormente, Satanás. No Novo Testamento, encontra-se como sinônimo de anjo pervertido o nome diabo, derivado de diabolos, que se opõe à voz grega aimov, denon, significando espírito como cristianismo, passou a representar Satã e seu subalterno. Sabe-se que Asmodeu é um espírito perverso, que teve origem entre os persas que aceitavam a existência de Ashmadaeva, um servo de Angro-Mênios, o espírito das trevas ou mal. A realidade se impõe ao sustentar-se que o povo judeu primitivamente desconhecia uma entidade especificamente maléfica, pois para eles Deus era o Senhor e poderia conceder o bem e, igualmente, o mal. Com o advento do cristianismo, Satã alcançou imensos poderes e quase se tornou equivalente à divindade. Com o aparecimento do islamismo, este conceito foi incorporado à crença muçulmana, e Shaitan se tornou uma entidade poderosa. A expressão carômica Iblis, aludindo a Satã, em origem na crença pré-islâmica da existência de um espírito maléfico com esse nome. Logo Shaitan e Iblis se fundiram, aumentando ainda mais a potência maligna. O cristianismo adotou os vários tipos de infernos inférios das diversas religiões, e o islamismo igualmente aceitou essas mansões, que eram lugares de suplícios reservados aos malvados, como o céu-paraíso era o local dos bem-aventurados. Fruto do paganismo egípcio greco-romano, o inferno acabou por ser reino de Satã, o rival da Trindade, o tentador perpétuo dos crentes. Aceita a escatologia cristã que nas proximidades da volta de Jesus à Terra, os anjos encetarão uma luta na qual dominarão Satanás e seus asseclas, acorrentando-o por 1000 anos. Hoje, há uma infinidade de seres diabólicos de poderes variáveis, porém terríveis, e muitas pessoas temendo-os e respeitando-os, procuram evitar a sua cólera e sua vingança. Aos poucos, tornaram-se veneradores do terrível Deus maléfico, e deixaram para trás as crenças nas divindades disseminadoras da luz. Estas, pela sua natural tolerância e misericórdia, não procuram prejudicar os entes humanos. Por este motivo não exigem adoração ou adulação. Todavia, as entidades infernais não se osam e se esforçam por serem veneradas, prometendo colaborar com os que as bajularem. Eis em poucas linhas o fundamento da crença e adoração aos espíritos maléficos.